Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora sim, né? Bem no horário exato do início marcado aí, hoje a gente conseguiu deixar tudo certinho, o computador funcionou bem. E a gente sabe que o webinar é ao vivo, às vezes tem alguns detalhezinhos que acontecem bem na hora. Então, primeiro, obrigado a participação de todos aí. A gente teve o recorde de inscritos dessa vez, isso é muito legal pra gente, mostra que o pessoal está gostando bastante do trabalho. E é bacana. Então hoje a gente vai falar sobre atualização do inversor Fronius. No geral, quando a gente fala de atualização, é um termo que a gente usa bastante no suporte. Então, normalmente, quando tem alguma coisa acontecendo, algum problema, a gente pede para fazer uma atualização. Então, hoje a gente vai abordar um pouco isso e alguns detalhes. Então, a ideia não é nem falar sobre como fazer a atualização, não é um webinar muito técnico, mas a ideia é mostrar os benefícios e por que a atualização é um diferencial do produto. Legal? Hoje está aqui o Lírio, né? Daniel Lírio como co-trainer, então ele vai fazer algumas intervenções e também vai ficar aqui no chat com vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou acompanhar aqui junto ao Maurício e vocês no chat. Temos um ótimo webinar aí que seja bastante esclarecedor para todos. Legal. E também eu vou estar aqui com vocês como o principal aqui falando, né, dos slides da apresentação. Então, novamente, durante a apresentação, fica à vontade, a ideia é ser um bate-papo mesmo, fica à vontade para vocês intervirem aí e conversar, que o Daniel vai estar com vocês aqui o tempo todo conversando e assuntos que forem pertinentes. No geral, se forem pertinente a questão, aí ali pode até intervir, se tiver bastante perguntas com o mesmo tema, mas for alguma coisa fora da apresentação, no final a gente vai tentar responder, tá? Mas devido ao tempo, talvez a gente não consiga. Então, o que a gente vai falar hoje, né? A agenda, a ideia é falar por que atualizar, então, por que é importante a atualização, o que muda com a atualização, né? Após você fazer a atualização, o que vai vir junto com ela, o que pode ser atualizado, né? Atualização do inversor, tanto local quanto remota, para dar uma visão geral do que a gente está falando como atualização. Atualização do Data Manager, que é a nossa placa de monitoramento, local e remota também. E quando atualizar? Uma pergunta bem frequente também, o pessoal do suporte pergunta quando que eles devem fazer a atualização. A gente vai abordar tudo isso hoje, então, com vocês. Então, o primeiro tópico que a gente vai comentar aqui é por que atualizar? A ideia da atualização são alguns detalhes que envolvem. Então, primeiro, é importante para implementar melhorias. A Fronius ela tem um time bem grande de pesquisa e desenvolvimento. Então, sempre que acontece alguma intervenção, alguma alteração, melhoria, eles vão trazer para o equipamento através das atualizações. Então, é a forma do nosso time da Áustria, da matriz na Europa, fazer as alterações, atualizações, e a gente conseguir trazer para o nosso equipamento que já está instalado em campo, que já está existente esses benefícios. Também a questão de atender novas normas e requerimentos. Então, isso é comum no mercado, a gente está falando de um produto aí que tem uma estimativa de vida de 20 anos na instalação como um todo, e você vai querer um produto que atenda às normas tanto vigentes hoje, quanto as que vão ter no futuro. E essas normas a gente sabe que elas podem mudar conforme o tempo. Então, também, caso exista alguma alteração, isso vai ser implementado através de uma atualização, e o produto existente, nosso próprio produto, se for uma questão de, por exemplo, limite de tensão, ou limite de tempo de reconexão, algum detalhe, fator de potência. Isso vai ser atualizado, por exemplo, no setup do país novo e vai estar implementado em todos os produtos. Também corrigir problemas, né? A gente, toda vez que alguém entra em contato com o suporte, são coletadas informações, isso gera alguns indicadores que são verificados também pela nossa matriz. Esses indicadores no futuro são utilizados para correção, né? Se foi identificada uma melhoria no produto, talvez alguma faixa, alguma oscilação que está acontecendo, eles podem implementar melhorias nos circuitos e assim corrigir problemas. Então é comum, quando entra em contato com o suporte técnico, a gente fazer uma solicitação para atualizar primeiro, antes da gente verificar. Então, com essa atualização, você pode sim corrigir até algum problema que você está identificando. Então, é importante, toda vez que identificar alguma anomalia, você fazer uma atualização. E também a adição de novas funções. Então, quando a gente vai olhar mais à frente alguns detalhes sobre o que está dentro da atualização, mas também pode vir novas funções. Então, pode ser incrementado o seu produto com novas funções e isso é bem interessante, principalmente quando a gente fala de futuro.
né? No futuro, muitas coisas podem acontecer e a Fronius está antenada aí em todas as mudanças para trazer sempre o melhor do produto para todos os usuários. O que pode ser atualizado, né? De forma geral, o que dá para atualizar é o inversor e a placa de monitoramento. Então, são duas atualizações diferentes. Então, você atualiza só o inversor, isso quer dizer as placas, o hardware, né? Que ele vai trazer os benefícios através do software, ou a placa de monitoramento, e aí é questão de sinal, transferência de dados e inteligência. Então, você consegue fazer dessas duas formas de atualização. A gente vai abordar também mais à frente esses detalhes. Por exemplo, como que eu posso fazer a atualização do inversor? No inversor, eu posso fazer através de um pendrive. Então, eu utilizo um pendrive, vou no site da Fronius, baixo o arquivo, coloco o arquivinho no pendrive, né? Esse arquivo é o próprio firmware, e através da entrada USB que a gente está vendo aqui na imagem, onde está indicado, eu conecto o pendrive e faço a atualização. Então, ele vai salvar as informações do inversor, processar, e a partir dali eu tenho esses benefícios que a gente comentou no slide anterior. E a Fronius implementou isso faz um tempinho já, mas isso mudou muito, né? O comportamento ajudou a gente muito, que é a questão da atualização remota. Então hoje eu faço basicamente toda a atualização pelo monitoramento. Então basta eu entrar na minha plataforma de monitoramento, no solarweb.com, eu identifico qual que é a instalação que eu vou fazer o acesso, e vou lá e clico no botão atualizar. Mais à frente a gente vai dar uma olhadinha onde que fica esse botão e como que eu acesso. O único detalhe é que o inversor, para poder atualizar ele, a placa de monitoramento tem que ser uma versão superior a 3.7. Hoje, para ter uma ideia, a gente já está na 3.13. Então, a maioria dos inversores, mesmo de fábrica, já estão preparados para receber essa atualização remota. Mas, para casos de inversores que ainda não foram atualizados ou que forem mais antigos, é só você ir lá e fazer a atualização primeiro da placa, e aí sim, depois pode fazer. Então, é possível fazer em todos os inversores a atualização remota. O único detalhe é que talvez primeiro você vai ter que fazer uma atualização local da placa de monitoramento ou até remota. Mas aí vai ter essas melhorias implementadas em todos os produtos. Como que eu faço a atualização local, né? O primeiro detalhe que a gente fala é sobre o pendrive, né? Ele é um item importante aqui para a gente poder fazer a transferência de dados. Ele tem algumas recomendações. A primeira recomendação que a gente tem é formatar o pendrive antes da utilização, né? A gente sabe que existem alguns tipos de formatação. Então, normalmente você clica com o botão da direita no seu computador em cima do endereço designado para o pendrive, vai ter a opção de formatar e você formata. O ideal é fazer isso a primeira vez que você for utilizar, para ter certeza que ele está no formato adequado. A gente recomenda a utilização de pendrive de até 32 GB de memória. A nossa indicação, a gente tem até um documento que a gente indicava 16, a gente já teve alguns cases que funciona bem com 32. Essa questão não é nenhuma limitação do produto, né? Poderia até ser um pendrive maior, 64, 128. É que, como a tecnologia evolui, a gente sabe que sempre os maiores pendrives eles são alvo normalmente de falsificações, então tem muito produto aí de baixa qualidade, principalmente quando a gente fala de grandes memórias. E esses menores já são produtos normalmente oficiais, né, originais mesmo dos fabricantes. Então é legal utilizar um pendrive que você acredita que seja de boa qualidade, né? E normalmente os de até 32 a gente teve boas experiências, mas não é uma limitação, tá? É só uma recomendação nesse caso, e aí fica à vontade para fazer o teste. Sempre é recomendado fazer a utilização de um pendrive que esteja vazio, né? Sem nenhum arquivo dentro. Porque dependendo do arquivo que você tem salvo, ele pode dar conflito. Então, também não é mandatório. Caso você tenha um arquivo de Word, Excel, normalmente não tem nenhum problema. Mas se for um executável, ele pode dar conflito. Então, a gente recomenda que, no geral, utilize um pendrive sem nenhum arquivo junto com o arquivo de atualização, apenas o arquivo de atualização, para que você não tenha nenhum conflito. E, né, durante a atualização, às vezes, pode ser que você conecte o pendrive no inversor e dê algum tipo de erro. Nesse caso, a gente recomenda testar com outra marca diferente ou outro pendrive. A gente já pegou alguns casos no suporte, né, de tentar fazer atualização e dar uma identificação na tela, que não está lendo o pendrive ou que o arquivo não é reconhecido. E aí, o instalador testou com outro pendrive e conseguiu fazer com sucesso. Então, às vezes pode ser uma questão de pendrive. A gente normalmente tem mais de um pendrive com a gente. É um teste fácil de fazer também para eliminar isso. No geral, essas indicações que a gente comentou quando dá erro, elas começam com 7. Então vai ser 741, 737, indicações referentes à memória. Então cada indicação tem uma, 7, dependendo dos números sequentes, eles vão indicar o que está acontecendo. Mas normalmente quando começa com 7 o status na tela do inversor, é um status relacionado à memória. Tá? Então aí você troca o pendrive e verifica o que está acontecendo.
E uma dica, né? A gente recomenda para a gente do suporte, o pendrive é como se fosse uma ferramenta. Fica ali já na caixa de ferramenta, porque é legal quando você já faz a instalação, caso aconteça algum problema, alguma anomalia, você já tem um pendrive com o último arquivo salvo. Basicamente, você só vai colocar no inversor e fazer a atualização com sucesso, né? Um pendrive já testado em outros equipamentos. Isso ajuda bastante. Agora, referente ao arquivo de atualização. Esse arquivo de atualização ele tem uma extensão .upd, né, de update, e é importante observar alguns detalhes. Quando você baixa o arquivo, ele é válido para todos os inversores da linha Snap Inverter. Então, os inversores da toda a linha Snap Inverter, que é o Primo, Simo Brasil e Eco, é o mesmo arquivo de atualização. Dentro dele contém todos os parâmetros para todos esses inversores. No site da Fronius sempre vai estar disponível a última atualização, né? Então, na dúvida, se está com uma versão mais atual ou se é uma versão antiga que você tem no pendrive, entra no site da Fronius, depois a gente vai dar uma olhadinha, vai lá, faz o download e aí você sabe que você está com a última versão disponível, é a mais atual. Né? Para baixar no site da Fronius, basta você entrar lá, né, www.fronius.com.br, vai ter uma aba de pesquisa bem em cima, na tela inicial, digita lá USB Update e ele vai disponibilizar para você, a gente está vendo aqui a aba Solar Energy, vou colocar aqui o apontadorzinho para a gente dar uma olhada. Então, vai indicar para você, aqui na aba Solar Energy, quais os arquivos disponíveis. E aqui, né, o firmware propriamente dito aqui. Galvo, Simo, Primo e Eco, a gente vê que ele está na versão 30.160. Eu tirei esse print ontem, então essa é a versão que vai estar disponível. Você clicou em cima, ele vai baixar para o seu computador o arquivo. Você coloca o arquivo no pendrive e executa a atualização com sucesso. Legal. Como que seria esse procedimento de atualização? Só para dar uma visão geral, talvez alguém não tenha feito ainda atualização local, então a gente vai ver alguns passos. Primeiro você conecta o pendrive na entrada do inversor, USB, e entra no menu Setup, na tela inicial do inversor mesmo. Tem um submenu dentro desse menu Setup que chama USB, aí você tem a opção Atualização do software. Selecionada a atualização do software, você aperta Enter, os dados do pendrive vão começar a ser lidos pelo inversor e ele vai ficar com essa tela de aguardo. É legal que antes de proceder com a atualização, ele sempre compara o que está instalado no inversor e qual a versão que está salva no pendrive. E ele vai te mostrar. Então ele vai indicar para você ali que a versão que está salva das placas, do display, né? A gente está vendo ali LCD, Key 7, PS1, são as placas que estão dentro do inversor. Ele verifica quais são as versões. Então, se você colocar o pendrive e verificar que são versões diferentes, quer dizer que você está com uma versão diferente, né? Normalmente a mais atual vão ser números maiores, você vai saber se está atualizado ou não. Pressionei o Enter, né? Concordei com as versões que estão ali. Eu poderia retornar e aí eu não faço a atualização, só cancelo. Ou dou Enter e ele inicia, e ele vai carregar a placa de potência, as placas, então ele está subindo o software para todas as placas. Na sequência, né, no final, dá até um gelo na barriga do instalador, o inversor reinicia, então ele apaga o display, os LEDs da frente vão estar piscando, né? E ele está reiniciando e efetuando as alterações e carregando os programas novamente dentro do inversor. E aí ele volta automaticamente. Então depois do passo 1 que você deu o start ali, na verdade no passo 3, 4, que você iniciou a atualização, o restante basicamente é automático. Você vai no passo 8 ali, o inversor volta a operar normalmente, faz os testes de reconexão. E aí você está gerando energia novamente, já com as atualizações implementadas. A gente colocou uma dica, isso a gente costuma pedir também no suporte, para que as novas funções sejam implementadas, é interessante fazer a inicialização do setup do país. Então, quem já está acostumado no inversor da França sabe que a gente tem alguns códigos ocultos. Né? Quem não souber os detalhes, a gente fez um webinar, o último webinar foi sobre os menus ocultos. Foi bem interessante, dá uma olhadinha lá. Mas basicamente você pressiona 5 vezes o botão retorno, insere o código 73887, ele vai reiniciar o setup do país, e aí o setup do país a gente sabe que é aquele BR2, BR3, dependendo do tamanho do seu inversor. Dou Enter e pronto. Por que é legal fazer isso? Ele vai recarregar as informações, então se teve alguma alteração pertinente ao setup do país, você vai carregar novamente ela. Então, principalmente quando você tem alguma anomalia, alguma coisa acontecendo na instalação que a gente pede para atualizar, faz na sequência também essa reinicialização que ajuda bastante. Legal? Legal, então aí a gente fez a atualização local do inversor, colocou o arquivinho lá,
atualizou. O que a gente faz depois? É recomendado acessar o menu, no mesmo menu USB, no menu Setup, a gente tem remover hardware com segurança. Então, para remover o pendrive. É similar àquele que a gente tem no computador, né? A gente tem aquele remover com segurança ali perto do relógio do Windows. Seria similar. No geral, a gente sabe, né? A mesma coisa que a gente faz no computador. Se a gente não faz e puxa o pendrive, normalmente não acontece nada. Mas, dependendo, você pode ter perda de dados do pendrive. Isso é um risco que pode acontecer. Então, uma boa prática seria remover com segurança o pendrive do inversor. E, né, uma forma de você saber se ele está carregando o programa naquela hora, como está o status, ele tem um LED bem do lado da conexão USB, e se o LED não estiver piscando, quer dizer que ele não está carregando. Então, assim, não remova o pendrive enquanto estiver piscando o LED, porque ele está processando as informações. Se você pode corromper os dados ou ter algum problema no pendrive, tá? Para o inversor, não tem impacto, ao menos se você estiver no meio da atualização, né, e não faça isso. Se estiver no meio da atualização, você tem que esperar ela ser encerrada, mas você vai ver na tela do inversor que está carregando. Mas se você quiser tirar o pendrive, só aguarda que o LED não esteja piscando também. Aí você garante que você não vai danificar seu pendrive. Mas no geral, né, por experiência, eu não tenho nenhum case aí de alguém que teve algum problema com o pendrive. Se alguém tiver, manda aí no chat pro Daniel. Não, é um colega que mandou uma mensagem sobre essa questão de recarregar o setup do país se você fizer atualização remota, né? Então, realmente, né, você faz atualização remota, você está longe da instalação e a gente está recomendando recarregar o setup do país. Não que não vá funcionar o inversor, é importante recarregar o setup, porém, assim, se for possível alguém autorizado que esteja lá na instalação puder só recarregar o setup do país, ou o dia que for feita uma visita na instalação, é interessante recarregar esse setup. Mas não precisa se preocupar de, atualizei, já tem que ir lá recarregar. Você pode recarregar quando você puder ir lá, ou quando você poder pedir para alguém autorizado fazer isso, né? Legal, Daniel. Pessoal, pode mandar pergunta no chat, né? Se for referente à apresentação aqui, a gente vai ter as intervenções do Daniel também. Para a gente é legal sempre os comentários, que a gente vai mais no ponto da dúvida, que é para isso que a gente está aqui. Então, referente à atualização remota, como que você faz para acessar? Legal. Então, primeiro você acessa a plataforma de monitoramento. Então, entrou no SolarWeb, agora a gente está falando da atualização remota. Acesse o SolarWeb, faz o login, né, na sua conta normal, usuário e senha, que é o e-mail. Entrei na instalação que eu quero fazer a atualização. Dentro da atualização, menu configurações, componentes, e aí vai estar indicando, né, vamos aqui com o mouse, se vai ter uma atualização disponível. Então ele vai indicar qual está disponível e você clica no botão atualizar. Legal? Bem simples, né? Então essa é a mesma atualização que a gente fez via pendrive, né? O efeito final, o resultado final é o mesmo, só que a diferença é que a gente está fazendo isso do nosso escritório, a gente não precisa estar no campo, não precisa estar próximo à instalação. Então isso ajudou muito, principalmente na análise de falhas, você não precisa visitar o cliente, né? Então a gente recomenda sempre, se você estiver fazendo uma análise remota, tiver algum problema na instalação, antes de visitar mesmo, procede com a atualização. Lógico, é legal falar com quem está em campo, só para saber se ele não vai desligar a energia bem na hora, ou se a internet lá não está com problema, se estiver ok. E aí sim, está liberado, faz a atualização, isso pode resolver o problema mesmo antes de uma visita, né? Então isso é bem legal, dá para fazer com o produto da Front. Então agora a gente falou de atualização do inversor, agora vamos falar um pouquinho sobre a atualização do Data Manager, que é a nossa placa de monitoramento. Então, como que dá para fazer a atualização do Data Manager? Da mesma forma, né? Existe a atualização local e a atualização remota. A local, você vai entrar nas configurações do Data Manager. Caso quem está assistindo ainda não tenha experiência com Data Manager, as configurações, a gente tem também webinários, no final a gente vai indicar como que acessa nossos webinários antigos, todos estão no YouTube. Dá uma olhadinha como faz para acessar as configurações. A gente tem 2 webinários só sobre configuração de Data Manager. Mas é bem simples, né? Ativa o ponto Wi-Fi, acessa o menu de configurações da placa e vai ter uma opção que chama atualização de firmware. Clicou em atualização de firmware, lá vai ter essa opção. Então é bem simples também, mas precisa estar no local para fazer esse tipo de acesso, para atualizar a primeira vez. Mas hoje também dá para fazer isso remoto. Então, para fazer remoto, basta entrar no SolarWeb, é similar, né? Na verdade, é a mesma tela que você faz do inversor, você faz também do monitoramento. Configurações, e vai ser a opção fonte de dados, né? Dentro de componentes ali. E você clica em atualizar. Né? Bem simples, dá para fazer os dois ali juntos, basicamente remoto.
O único detalhe é que a placa de monitoramento, para poder fazer a atualização remota dela, tem que ser uma versão acima de 3.4. Normalmente, hoje já está na versão 3.13, então a maioria das pessoas já conseguem fazer sem nenhum problema, até os inversores novos. Caso seu inversor seja um pouco mais antigo, vai estar escrito que não está disponível para atualização remota. Atualize primeiro a placa. Então aí você teria que fazer a opção local primeiro. Mas todos os inversores é possível fazer remotos. O único detalhe é que às vezes o primeiro vai ter que ser feito local. Tá? Então isso estou falando de inversores que foram vendidos aí há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. Os novos inversores que já estão instalados, todos já estão com a versão mais atual. Como que é essa atualização remota, então, do Data Manager? Só para ter local, desculpa, só para ter uma visão geral. Vai lá, ativa o ponto Wi-Fi na tela do inversor. Depois você conecta o seu dispositivo, né? Então pega o celular ou um notebook. Depois abre a página da internet, então pode ser Google Chrome, Internet Explorer, digita o IP da placa, né? Aqueles IPs que a gente já conhece, para fazer o acesso. E na tela inicial, então pode ser que você já acesse a tela inicial, pode ser que você esteja num passo antes, mas aí é só você dar um avançar. Chegar na tela inicial, essa é a tela inicial da placa, a tela de configurações dela. Do lado direito, né, nesse menuzinho do lado direito, ele vai ter a opção atualização de software. Quando você clicou em atualização de software, tem a opção examinar agora. Né, então ele vai ver se você está com a versão mais atual, ou se existem mais atualizações. E vai ter a opção fazer atualização. Quando você clicar, ele vai iniciar a atualização pela própria internet. Então, a internet do local, ele vai puxar os dados, então você não precisa baixar nenhum arquivo antes, ele vai puxar pela própria placa de monitoramento, e após que ele fez o download, ele vai proceder com a atualização na placa em si. Tá? Existe também, vamos supor que seja um cenário que você não tenha, a internet está ruim, está desconectando, ou não está estável, mas você quer atualizar por causa disso para ver se melhora. Existe essa opção LAN também, que está aqui ao lado. Né? Vou passar aqui ó, um indicador em cima. Opção LAN. A gente não vai entrar no detalhe, porque o intuito é só mostrar as opções, mas a gente fez um webinar sobre essas atualizações também, que está na webinar sobre isso. Dá uma olhadinha lá, mas daria para fazer da mesma forma local. Ok, então, para atualizar o Data Manager remotamente, é bem simples, né? Acessa lá o SolarWeb, faz o login, né? Põe seu usuário e senha, acessa suas instalações, seleciona uma das instalações, na aba Configurações Componentes, você vai ter a opção de atualizar aqui. Né? Então ele mostra qual versão que está instalada e qual a versão que está disponível. Legal. Só aproveitar aqui, o Daniel comentou que tem uma pergunta. Qual que é a pergunta, Daniel? Algumas pessoas têm questionado se é possível fazer a atualização do inversor sob carga, né? Ou seja, o inversor está lá funcionando com uma potência de saída elevada, não tem problema nenhum, porque quando você faz a atualização, internamente ele vai desligando o inversor, como se fosse uma espécie de rampa, para não dar um impacto brusco na rede, então ele já faz todo esse ajuste, então não tem necessidade de você desligar a parte de corrente contínua, deixar só a alternada ligada, você pode deixar o inversor em carga, e ele mesmo internamente vai fazer esse controle. Legal, Daniel. É isso mesmo. Então o inversor ele já tem toda a inteligência, ele está preparado, ele sabe quando você for fazer uma intervenção, seja local ou remota, mesmo remoto, primeiro ele baixa primeiro os arquivos, sem nem desligar o inversor, simplesmente está baixando os arquivos, e aí sim quando ele vai iniciar o procedimento de atualização, o inversor ele para de produzir, mas é similar quando você tem alguma indicação, algum status, ele para da forma correta para você não ter nenhum impacto, tá, no produto. Então, pode fazer, não precisa desligar o inversor antes, é normal, tá? E o inversor já vai fazer toda essa parte de inteligência. Legal. E a pergunta, né, é uma pergunta que é feita bastante. Quando atualizar, né? De forma geral, é importante, tudo isso que a gente falou é para falar, a atualização é a maneira mais rápida, barata e eficaz de resolver um problema e aplicar melhorias. Então, sempre que você quiser aplicar uma melhoria, ou você tiver um problema, aí é o momento que você vai fazer a atualização. Então, alguns cenários, algumas condições que a gente exemplifica aqui que é importante atualizar. No momento do startup do equipamento, então naquele momento que o instalador está em campo, está fazendo a primeira vez a ligação do produto, é legal fazer a atualização. E aí acho que entra, né, abre a caixa de ferramenta, pega o seu pendrive que já está lá separado com a última versão, procede com a atualização, porque você já está em campo, você já viu o equipamento, você vai testar ele pela primeira vez e fazer os testes iniciais. É legal você já fazer esses testes com a versão mais atual.
você pode fazer também quando perceber alguma anomalia ou problema. Então, você está verificando que está com um problema de baixa produção ou tem alguma desconexão que está acontecendo, independente do parâmetro, atualiza primeiro, né? Então pode ser que já tenha uma correção dentro da atualização que você não está vendo. Então, identifica, lógico, vamos supor, está indicando tensão alta na instalação, tensão da rede alternada. Você acessa, verifica primeiro, né, os parâmetros de tensão da rede, quais estão configurados, quais as medições. Depois que você verificou, procede com a atualização e depois acompanha para verificar se o produto continua com a mesma indicação. Então, isso seria o primeiro passo básico, independente se é tensão, se é uma indicação de corrente residual, o que for, faz a atualização nesse momento que você identificou que tem alguma coisa acontecendo na sua instalação. E quando solicita suporte técnico para Fronius. Então, quando você for entrar em contato com o suporte técnico, é legal você já ter atualizado o inversor, porque a gente já ganha um passo à frente, né? Então, se você entrar em contato com o suporte e não tiver atualizado ainda o seu inversor, né, se for um problema relacionado ao inversor, se for um problema relacionado a monitoramento, vamos supor, está desconectando a internet, mas o sinal está bom, atualiza a placa de monitoramento, é sempre o primeiro passo, porque pode ser que já tenha uma melhoria implementada ou alguma coisa está acontecendo com o software e você já corrige. Se não, por e-mail nós vamos solicitar para fazer a atualização primeiro, e aí você volta um passo atrás, atualiza, depois vai ter que acessar a gente. Então você ganha tempo, sempre atualiza antes de entrar em contato com o suporte para a gente conseguir agilizar o atendimento. De uma forma geral, essas são as principais razões para atualizar, mas você pode fazer a qualquer momento, né? A gente sabe que existem alguns instaladores, vê o botãozão vermelho lá para atualizar, já clica porque quer ter sempre a última versão, né? Isso é legal, ter todas as melhorias e benefícios. Mas o único cuidado que você tem que ter em mente que para realizar atualizações remotas, você precisa saber as condições do local, né? Então vamos supor que bem na hora que você está atualizando, seu cliente está trocando a resistência do chuveiro, chega lá e desliga o disjuntor geral. Então não ia ser legal, ia desligar no meio do processo, ele pode interromper a geração do inversor, pode corromper o arquivo, né? Caso isso aconteça, não é que você vai perder o produto, você vai ter que fazer uma atualização no local, provavelmente. Então colocar o pendrive lá e atualizar para corrigir essa falha que teve no meio da atualização. Então é reversível, mas vamos supor que você está a 100 km do seu cliente, né? Não seria legal fazer isso. Então, antes de atualizar, verifica, né? Comunica o cliente, fala, ó, vou fazer um procedimento de atualização, como estão as condições, a rede está caindo, a internet está estável, não, está tudo bem. Aí você atualiza, né, para não sair clicando lá, porque pode acontecer algum problema, às vezes, numa instalação que estava funcionando redondinha, né, o time que está ganhando ali, realmente a gente não mexe, e no geral, essas atualizações vão trazer benefícios e funções, mas também não vai fazer mágica, né, não é um sistema que gera 5 kW, você fez a atualização, ele gera um pouco mais, não. No geral, ele vai trazer mais funções e benefícios, mas sempre no momento que for necessário. Então mudou uma normativa, mudou algum parâmetro adicional, e aí provavelmente você vai ter que estar em campo para você também parametrizar o inversor. Então, essas são nossas recomendações gerais aí de quando você deve atualizar. Legal. A gente já está chegando aqui no final, a gente vai falar sobre changelog, né? Deixa eu só abrir aqui. Então a gente vai mostrar na prática basicamente o que a gente falou. Só abrir aqui. Então, a gente comentou alguns detalhes, mas é sempre bom ver na prática, né, como que é feito também essas verificações. Legal. Então, coloquei aqui na tela. Vamos ver se está vendo aqui já. Atualizou? Legal. Então agora a gente está vindo aqui na tela, eu abri uma instalação aleatória só para a gente ver como que é a tela. Então eu acessei do perfil, o menu, vamos voltar aqui. Menu configurações, componentes, e dentro do menu componentes a gente vai ter as opções de atualização. Ele está carregando aqui, vamos só aguardar ele carregar as informações para a gente dar uma olhada. Legal. Aqui para mim já apareceu, agora está aparecendo também aí, né? A gente tem um delayzinho aqui da transmissão. Legal, então a gente está vendo aqui, por exemplo, que tem uma versão disponível de atualização, tanto para a fonte de dados, que é aqui,
quanto para o retificador alternado, que é o inversor. Então aqui seria a placa de monitoramento, né, o Data Manager, e aqui o retificador alternado. Aqui a gente está vendo dois inversores, provavelmente ele fez a troca do inversor, né? Esse inversor aqui não está mais sendo indicado, então ele está offline, por exemplo. Só tem o primeiro aqui. E ele também tem uma versão disponível. Para fazer a atualização, basicamente você clica, seleciona qual você quer, pode ser mais de um, né? Você pode fazer em vários, caso tenha vários, e atualizar. E ele vai fazer a atualização automaticamente, né? Conforme a gente comentou. E mesma coisa se aplica para o retificador alternado. Você pode fazer essa atualização. Bem simples assim, eu não vou fazer aqui, né, que essa instalação aqui eu peguei uma aleatória, mas uma coisa que eu queria mostrar também interessante é o que vai estar dentro dessa atualização. Então, por exemplo, vamos primeiro aqui no fonte de dados, que é o Data Manager, do lado a gente tem esse arquivinho. Então esse é o famoso changelog, né, o que foi alterado. Então, vamos dar uma olhada aqui. Legal. Então carregou aqui as informações. Não assusta, a primeira informação ela vai estar em alemão, né, nossos colegas da Áustria lá colocam em alemão primeiro, mas a segunda informação daqui em diante já está em inglês, né? Então a gente tem as duas versões. E também pode copiar, né, um texto, você pode copiar e colar no tradutor se desejar. Mas aí, o que é interessante desse arquivo? A gente consegue ver o que mudou nessa versão, né? Então por que eu farei essa atualização, por exemplo? Então, por exemplo, a gente vê que na última versão, a 3.13, ele mudou aqui o cálculo correto da potência, por exemplo, para uma função Solar API, que é uma função de comunicação, e suporte do Zero Feed-in para o OnPilot, que é um produto que é vendido na Europa. Então, essa última atualização trouxe essas correções, né? E também, às vezes, tem novas funções, como a gente pode ver aqui na 3.12, essa função WPS, aquela função que tem alguns modems, que você só aperta o botão do modem e depois configura o outro item que comunica o Wi-Fi, de forma simples, sem precisar colocar nem senha. Isso foi implementado também e utilizado na Europa. Então, melhorias e correções. Então é por isso que a gente faz as atualizações. Quem tiver curiosidade, é só clicar aí, dá uma lidinha. Ele tem o histórico de todas, né? Olha o tanto de atualização que já teve, melhorias que já foram trazidas aí. São feitas as correções. Então, quem tiver curiosidade pode dar uma olhada aqui. Legal. Agora a gente voltando para o inversor, a gente verifica também a opção aqui do changelog, né? O que foi mudado, qual o protocolo de alteração para o inversor. Então vamos abrir aqui, ó, ele baixou o arquivo, ele fica aqui no rodapé. Ver se eu consigo abrir. A tela ficou pequena, mas ele está aqui embaixo. Eu vou abrir aqui. Legal. Então aqui eu tenho o histórico de alterações que foram feitas nesse arquivo, né? Então por que eu estou atualizando, por exemplo? Então se a gente dá uma olhada, tem a versão em alemão, a versão em inglês também. Então vamos supor, dar uma olhadinha no primo. O que mudou com essa última versão aqui, ó, a 30.160? A gente tem novas configurações de setup do país. Então recentemente teve uma mudança nas normativas lá, né? Eu fiquei sabendo pelo pessoal lá da Europa. Mudou a normativa e agora eles tiveram que atender um novo requisito. Então você vê que tem cosseno φ fixo, né, correção de fator de potência dinâmico. Isso a gente implementa através dos setups. Então mudou a norma lá, eles geraram novos setups de país. E aí fica disponível para todo mundo, tanto os novos usuários quanto quem já tinha o produto. E é isso que é bem interessante. Alguns setups foram removidos e assim por diante. Se a gente continuar rolando aqui na lista, a gente vê também correções de problemas, né? Então o pessoal lá do pesquisa e desenvolvimento está trabalhando o tempo todo para resolver alguns problemas, ou corrigir, ou trazer melhorias. Isso é bem interessante. E vai implementando. Então a gente consegue ver tanto das novas atualizações quanto das antigas, né? Então a gente tem vários aqui. Por exemplo, aconteceu aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma pesquisa. Não. Por exemplo, aconteceu aqui em São Paulo, teve uma alteração. Quem já notou aí, não sei se já perceberam, que tem o BR5, BR6, né, nos inversores. Então aqui em São Paulo, a Eletropaulo fez, que agora é a Enel, fez uma solicitação que os inversores que forem utilizados na rede deles 240, que tivessem certificação 240 também. A Fronius, né, como os outros fabricantes, correu atrás da certificação, certificou em 240 sem problema, e a Fronius vai sempre um passo além. A Fronius falou assim, ó, então vamos fazer um setup, né, a gente já tinha o BR2 e BR3, vamos fazer também um setup para 240, para assim, quando a concessionária for dar uma olhada, não ter nenhum tipo de problema. Já está os limites configurados em cima de 240 como nominal. E aí ela criou o BR5, BR6, por exemplo, né? Então,
foi criado os setups. E aí, vamos supor, todo mundo que atualizou depois da 28.330, né? Essa aqui, vamos ver que versão que é, 28.500, foi implementado. Então, caso você entrar no seu inversor e não tenha essa função, o que você faz? Atualiza com a última versão, que já vai implementar todas essas melhorias. Então, isso é só um exemplo prático do que já aconteceu de atualização. E mesma coisa, quem tiver curiosidade, dá uma lida aqui, tem bastante coisa interessante, tem várias correções e melhorias que o pessoal faz. Então, isso mostra a Fronius trabalhando aí para você sempre ter o melhor do produto na sua instalação. Legal? Então, acredito que a gente abordou todos os tópicos aí planejados no começo. E como sempre, quem tiver sugestões ou melhorias ou alguma reclamação, algum detalhe, manda aí para saque@fronius.com. Se for alguma dúvida técnica que talvez não deu para responder aqui no chat ou uma coisa mais específica, encaminha para o e-mail do suporte técnico, né, o pv.service.brasil. E se for alguma questão comercial, encaminha para vendas.solar@fronius.com. O pessoal vai te atender aí, legal? Perdeu, né, o webinar, não assistiu algum outro, ou talvez algum tópico que a gente comentou para você seja um pouquinho complexo, falou assim, isso eu não sei fazer, eu não sei chegar nesse menu, dá uma olhadinha nos nossos webinários, a gente já tem bastante coisa lá registrada, vai ajudar bastante os instaladores. Então, só você entrar lá no YouTube, tem o canal Fronius Solar, no YouTube, dentro do canal tem o playlist do Brasil, que aí estão lá alocados todos os webinários, inclusive esse, né? Então, após esse webinar, a gente vai registrar ele, manda para o YouTube, lá vocês podem acompanhar com mais calma, dar uma olhada em tudo que a gente conversou hoje. Legal? Agora vamos ver aqui com o Daniel. O Daniel hoje está quietinho aqui, só respondendo mensagem. O pessoal tem bastante pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta que dá para a gente aproveitar aqui sobre os temas que a gente falou. São perguntas gerais, por exemplo. O pessoal pergunta se pode atualizar pelo aplicativo, né? O aplicativo ele é uma forma de visualização dos dados do inversor, né? A gente recomenda atualizar pelo site do SolarWeb, que pode ser aberto pelo navegador do celular, né? Então, pelo celular você consegue também fazer a atualização, né? Uma outra pergunta também surgiu sobre o que precisa atualizar primeiro. Então, como a gente recomendou, né? Primeiro é necessário atualizar o Data Manager, que é a fonte de dados, e em seguida faça a atualização do inversor, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Surgiu algumas dúvidas, por exemplo, quando você tem já algumas parametrizações do inversor, vamos supor que você já aumentou o limite de tensão ou diminuiu o tempo de reconexão. Quando é feita a atualização e recarregado o setup do país, Maurício, o cliente perde essa configuração, ele precisa fazer ela de novo. Legal. Quando ocorre a atualização do firmware, né, como toda atualização de firmware, a gente está acostumado, esse é um procedimento, acho que todos os equipamentos eletrônicos, né, nosso celular, por exemplo, a gente também faz algumas atualizações periódicas. Isso não interfere no que já está salvo, né? É um outro tipo de atualização. Então, o que já está configurado e salvo, você não perde, né? Pode ficar tranquilo. Até por isso você consegue fazer isso remoto, não vai implementar nenhuma mudança no cliente imediato. Já quando você recarrega o setup do país, aí sim ele volta para as configurações originais do país. Então, ele respeita aqueles limites que estão dentro do setup. Então, vamos lá, resumindo. Atualizei só, fiz a atualização de firmware, não tem mudança nenhuma de parâmetros. Fiz a atualização e reiniciei o setup do país, no inversor, ele vai ter as alterações dos limites e das funções. Aí você tem que dar uma olhada, tá? Mas, de qualquer forma, para você reiniciar o setup do país, você vai ter que fazer isso na tela do inversor. Então, você vai estar na frente do inversor, você checa os parâmetros no menu de informações do aparelho. Mas pode fazer remoto tranquilo, tá? Não vai ter nenhuma alteração lá em campo. Vamos dar uma olhadinha se tem mais alguma pergunta aqui pertinente. Às vezes surgem algumas dúvidas, né? Como do colega aqui, sobre o seu Jorge Wagner. Pediu para atualizar o inversor e ficou offline. O que acontece? Qualquer atualização remota, seja da placa de monitoramento ou do inversor, a gente só recomenda que faça ela de forma online, né, remota, se a internet for bem estável, se não houver nenhuma possibilidade dela cair durante o dia, etc. Entretanto, mesmo com ela estável, quando você pede para atualizar o inversor, em alguns momentos, durante o percentual que ele começa a mostrar, ele aparece offline, é normal isso acontecer. Então, o que a gente recomenda assim, é esperar todo o processo terminar, talvez 1 hora, 2, depende muito de como vai estar essa transmissão de dados,
aguardar isso normalizar, entendeu? Se realmente ficar o dia inteiro offline, tendo solicitado de manhã, por exemplo, a atualização, aí é necessário acionar nós, do suporte técnico, para a gente entender se realmente a internet caiu após a atualização, alguma coisa assim, tá? Para a gente poder auxiliar. Então, acho que é uma dúvida que algumas pessoas também tiveram, né? Não, legal. É bem importante essa pergunta. E assim, você está fazendo remoto, normalmente você não tem muito controle do que está acontecendo em campo, né? Até para saber, você está vendo só, por exemplo, offline, e agora, né? O que aconteceu? Primeiro é importante saber que quando você faz a atualização, no final, né, ele carrega as informações e no final ele reinicia a placa. Então ela vai ficar offline, tá? No final da atualização de qualquer jeito, enquanto reinicia, porque ela está fazendo uma reinicialização. Depois que ela reinicia, ela conecta na rede da internet de novo. E, enfim, isso acontece normal, ele volta sozinho, sem problema. Quando isso acontecer, então por algum motivo atualizou e coincidiu depois de ter ficado offline, é legal você tentar entender o que está acontecendo. Então não precisa sair correndo também para o cliente. Se você assistiu o webinar referente ao monitoramento, dá uma olhada. O que vai indicar para a gente o que está acontecendo na placa são os LEDs. Então tira aquela tampa cinza escura, que é a tampinha para acessar a placa de monitoramento. Os LEDs vão me indicar o que está acontecendo. Se está o LED do globinho, por exemplo, o vermelho, quer dizer que ele não tem conexão com a internet. Às vezes é só reiniciar o modem. Né? Reinicia o modem do cliente, reinicia a placa de monitoramento, desliga e liga o inversor, por exemplo, né? Seria uma forma de reiniciar. E às vezes ele vai atribuir outro IP, né? A gente sabe essas coisas de internet, é assim, né? Às vezes não está funcionando, você liga e desliga, volta a funcionar. E então pode ser só um detalhe desse tipo. Mas, então, é importante. E controlar. Então, assim, a atualização remota, é comum me perguntar assim, tem risco fazer? Tudo existe um risco, né? Mas é um risco bem baixo. Os casos que a gente tem de ter dado algum problema fazendo remoto são poucos e os que acontecem têm alguma relação que aconteceu em campo, uma queda de internet, etc. Tudo é reversível, né? Depois vai lá no local e atualiza, né? Então, por isso que é importante aquele tópico que a gente comentou, quando atualizar, você tem que controlar, minimizar a chance de dar um problema. Se você pega uma semana que o cliente está viajando e atualiza remoto, pode ser que aconteça um problema e ele fique uma semana sem gerar porque ele não está em casa para poder verificar o que está acontecendo. Então, antes de atualizar, entre em contato com a pessoa. Mas se tiver um problema, está acontecendo alguma coisa, você vai atualizar, aí não tem problema. Legal? Vamos ver o que mais tem. Tem bastante pergunta aqui agora, hein? Tem uma dúvida bem interessante, que é o seguinte, foi feita pelo Stanislau Belotto. Ele comenta o seguinte, se for solicitada a atualização do inversor durante o dia lá, com a radiação normal, a corrente contínua funcionando, e porventura ocorrer uma queda de energia da concessionária, ou seja, perder a corrente alternada. Por norma, o inversor ele será desligado devido ao antilhamento. Então, o display dele, né, a placa-mãe, a memória, ele é alimentado em corrente alternada. Nesse caso, vai ser necessário esperar restabelecer a energia do local, em corrente alternada, e novamente prosseguir com a atualização. Tá? Então, ele interromperia essa atualização e ele entenderia que não foi feito nada. Não foi feito nada, né? Legal. E mais um detalhe, depende de que momento que isso aconteceu. Então, por exemplo, na atualização remota, primeiro ele baixa o arquivo, então ele está fazendo um download, depois ele está fazendo a instalação em si. Se aconteceu uma queda no meio do download, não tem nenhum problema, porque ele não começou ainda a atualizar, ele simplesmente vai aparecer assim, não foi realizado. E aí, ok, você pode tentar de novo. Caso no meio da atualização aconteça alguma anomalia, uma oscilação de rede, uma queda, pode ser que corrompa o arquivo bem no meio da atualização. Então, depende novamente de que momento operacional que aconteceu. Pode ser que não aconteça nada, você faça de novo, e pode ser que seja necessário você colocar, por exemplo, um pendrive ou você verificar as configurações se for no monitoramento, tá? Maurício, tem uma dúvida do Wilson sobre downgrade, né? Por exemplo, se você fizer a atualização do inversor e porventura travar, acontecer algum problema, é possível voltar isso para o estado anterior? Ele ignoraria essa atualização? Legal, Wilson. Boa pergunta. Isso é raro acontecer, mas a gente já teve alguns casos, então até é automático. Se perceber, por exemplo, você fez uma atualização, imediatamente após a atualização aconteceu um problema, o que não acontecia, a gente recomenda nesses cenários você fazer um downgrade. Né? E como faz downgrade? Só pegar, colocar no pendrive, isso dá para fazer ou via suporte, né? Tem que falar com a gente faz isso remoto, ou pega o arquivinho anterior, caso você tenha, caso não tenha, a gente pode encaminhar por e-mail o arquivo, e volta uma atualização anterior. É o mesmo procedimento, a diferença vai ser o arquivo que está dentro do pendrive. Mas é estritamente nesses casos de
Estava com comportamento, atualizei, piorou, né? Não vez de melhorar. Então aí eu volto. Aconteceu poucos casos, eu lembro, sei lá, uns 2 casos no máximo que isso aconteceu. Mas pode acontecer, né? É importante. A gente tem aqui no nosso banco de dados todas as atualizações, todos os arquivos. Pode fazer a solicitação de e-mail para a gente. Mas caso seja necessário, a gente pode fazer também remotamente via o sistema do suporte técnico, tá? Então, mesma coisa, entre em contato com a gente. Uma pergunta também legal foi sobre se der o comando para atualizar no SolarWeb, se porventura fechar a página, ou precisar sair de casa, não tem problema nenhum. Você deu o comando para atualizar, você pode fechar a página porque o comando já é dado via servidor, né? Não teria problema nenhum deixar a página aberta ou não no SolarWeb. Legal, isso mesmo. Bom, acho que é basicamente isso aqui. Outras dúvidas a gente já foi respondendo via chat, né? Muitas pessoas já foram respondidas. Questão da atualização para cada modelo, né? Então, como a gente falou, o arquivo de atualização ele serve para todos os modelos da linha Snap, né? Então, Primo, Simo, Eco. Então, o mesmo arquivo .upd ele vai servir para toda a família de inversores Fronos, né? Eu estou vendo aqui, ó, tem uma pergunta do Michael Santos, ou Michel, desculpa. E ele pergunta assim, ele falou que foi fazer a atualização e falhou, né? Apareceu que não foi realizada, que falhou. O que ele faz agora? Então, pode ser vários fatores o motivo da falha, isso que tem que analisar caso a caso. Você pode tentar novamente, espera o dia seguinte, talvez, para tentar ver se corrigiu o que estava acontecendo no local. Caso persista, você não consiga fazer de forma alguma, a recomendação é sempre fazer local, né? Porque aí no local aí você vai saber o que está acontecendo exatamente no equipamento. Não, perfeito. Acho que é basicamente isso, né? Perguntas gerais a gente foi respondendo aqui, algo que pudesse ajudar outros colegas a gente abriu para os demais, né? Bom, acho que é basicamente isso, Maurício. Não tem Então, nenhuma novidade aqui. beleza. Eu tenho mais um detalhe aqui, até relacionado com uma pergunta. Um fator interessante da atualização, principalmente a local, né? Vamos supor que você tenta fazer a atualização, tá? Tem uma indicação no inversor, uma indicação fixa, que tem algum problema, e você tenta atualizar. Na hora que você vai atualizar, ele não permite, ele dá um erro, fala que não está sendo possível atualizar, mesmo local. Normalmente isso indica para a gente que é algum problema, né? Porque quando ele faz a atualização, ele tem que salvar as informações em cada uma das placas. Então, na placa de filtro, placa de potência, na placa de memória. Caso uma dessas placas estejam com defeito, um curto ou com algum componente danificado, isso também evidencia para a gente que ele não está conseguindo acessar aquela placa. Então, se você somar um problema que está acontecendo fixo e não está conseguindo atualizar, normalmente é porque realmente uma das placas estão com problema. Tá? Então também, lógico, não dá para tirar uma conclusão. Não conseguir atualizar está com problema? Não necessariamente. Mas aí fala com o suporte para a gente vai dar uma olhadinha, mas normalmente está relacionado também. Legal, Lírio? Mais Não, alguma coisa ou tranquilo, já acho que é pode encerrar? basicamente isso. Foi tudo bem esclarecido aí no chat também. Acho que é isso. Aí, como o Maurício falou, né, vai estar gravado esse webinar aí provavelmente semana que vem no nosso canal no YouTube, né? Para tirar dúvidas. A gente também tem outros webinars aí que surgiram algumas perguntas relacionadas a outros temas que a gente já abordou. E os nossos canais do suporte, né? Telefone, e-mail, para a gente sempre esclarecer todas as dúvidas aí com mais detalhe. Legal. Então, para a gente só fica agradecer ao pessoal que participou. É sempre legal as perguntas, acho que fica muito enriquecedor. Hoje a gente teve bastante aqui, então fica um bate-papo legal. E agradeço a presença de todo mundo. A gente tem os próximos webinários vindo aí também. E esse tem só crescido, né? A participação do pessoal, a quantidade de inscritos. Então a gente agradece muito. Para a gente é muito legal ter essa oportunidade. Normalmente a gente conversa mais por telefone e e-mail, mas a oportunidade da gente sentar como se fosse numa mesa todo mundo e trocar ideias. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo webinar. Falou, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos e até o próximo.